Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando um novo tema chamado Escola Astral, capítulo 20, Caminhos para a Ascensão, Aprendizados Interdimensionais. Dando aqui uma prévia desse vídeo. Nesse vídeo estarei compartilhando uma experiência de projeção astral que tive, dando continuidade na playlist de Escola Astral. Este é o vídeo de número 21, sendo 20 capítulos e uma introdução. Neste relato conto sobre uma projeção astral que tive durante um voo de avião que peguei. Basicamente, nessa projeção astral me foi passado pelo meu mentor várias informações relevantes sobre os caminhos para a ascensão. E na parte 3 nós temos as conclusões e considerações finais. Introdução ao conteúdo. Essa é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal, sempre costumo repetir isso. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através deste relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Contexto. Basicamente se refere à experiência de projeção astral. Essa experiência ocorreu durante um voo comercial em um trajeto passando pela região de Foz do Iguaçu, onde o meu mentor apareceu para mim durante um processo de estado de meditação, me passou diversas informações sobre a ascensão da consciência, usando para isso de símbolos representativos para facilitar a explicação e o entendimento dos conhecimentos. Então, basicamente é isso. E aqui nós temos o início. Esse relato é um relato do meu diário do dia 7 de outubro de 2023. Então é um relato bem recente. O início. Estava em um voo comercial, passando pela região de Foz do Iguaçu, né? E passamos por cima das cataratas do Iguaçu. E após filmar e tirar fotos daquele espetáculo incrível da natureza, resolvi inclinar a cadeira do avião, fechar os olhos e meditar um pouco, adentrando na cachoeira. Assim que fechei os olhos, me deparei com a paisagem das cataratas do Iguaçu, que eu havia contemplado anteriormente. Já em um estado de projeção astral, me vi no meu corpo astral flutuando logo acima da cachoeira das cataratas do Iguaçu. Pois bem, vi que havia um tipo de túnel feito pelas névoas que saía das cataratas e entrei nele. O fundo do túnel me conduziu diretamente para dentro do buraco enorme das cataratas do Iguaçu. Eu fui descendo até chegar ao fundo e fiquei ali. Fiquei lá. E ao fechar os olhos astrais, toda aquela água se converteu em pura fonte de uma energia azul que emanava daquela água e que eu absorvia e que me limpava. Mesmo com os olhos astrais fechados, eu ainda conseguia ver através da percepção extrasensorial, mas era uma outra camada de realidade dentro daquela realidade. E essa energia me confortava e me energizava. Então, aconteceu isso daí. Eu entrei em um estado de projeção astral, consegui passar assim por cima da cachoeira, e aí, assim que eu estava flutuando acima dela, vi como se fosse um túnel feito pela aquela névoa, que é formado pelas águas que caem dentro da cachoeira, como o buraco que tem ali no meio do rio é muito profundo, né, ela acaba fazendo com que a água que cai, uma parte dela se transforme em vapor. Então eu vi esse vapor como se fosse um túnel, atravessei ele, fui sair dentro daquele cânion, né, da cachoeira, daquele buraco enorme. E aí eu acabei fechando os meus olhos astrais e vendo toda aquela água que descia como uma energia azul e muito límpida, né? E ela trazia conforto e trazia purificação e me energizava. Então foi isso que eu vi nesse primeiro relato. Continuando aqui, viajando entre realidades. Depois de um tempo, naquela posição, surgiu do solo um redemoinho. Então voltando aqui. Não tô achando. Certo, tá. Então depois de um tempo naquela posição, fiquei ali no fundo da cachoeira, em uma posição de meditação, né, cruzando as pernas e os braços, e estando em uma posição de meditação, uma posição padrão. Fiquei ali durante um tempo, absorvendo toda aquela energia,
E depois de um tempo, naquela posição, surgiu do solo um redemoinho energético até o topo da cachoeira. E de lá surgiu outro redemoinho invertido. E quando surgiu, me sugou para a ponta extrema do lado de cima. E foi lançado no espaço após atravessar aquele redemoinho. Então, eu estava ali embaixo, no estado de meditação, bem no centro da cachoeira, né? Estava com as pernas cruzadas, sentado, né? Focado ali em absorver toda aquela energia, e de repente surgiu um redemoinho, né? E aí ele surgiu invertido, ou seja, ele estava de ponta cabeça assim, né? O vórtice estava na parte de cima e eu estava no centro dele, e em cima da cachoeira surgiu outro redemoinho na posição normal. Então eles se conectaram de cima com o de baixo. E aí depois eles me puxaram para cima, e assim que eu atravessei, eu fui lançado, atravessei o vórtice, que ele se conectava pelo vórtice. Assim que eu atravessei aquele vórtice, na conexão que existia entre eles, eu fui lançado no espaço. Continuando aqui. Lá no espaço, o que vi era tudo escuro e vazio. Mas existia algo a mais, que eram relâmpagos, fortes raios zigue-zagueando por cima de mim, até que um deles me atingiu. Quando o raio me atingiu, fui sugado e absorvido por ele. Ele saiu zigue-zagueando pelo espaço e eu com ele, até sair uma região do espaço bem calma. Continuando aqui, o oceano de energia. O que eu vi ali foi algo diferente, que jamais havia visto antes. Eu estava no espaço vazio, mas na realidade ele não parecia vazio. Parecia estar completamente preenchido de uma energia, parecia um oceano de energia, e era uma energia palpável. Dava para sentir e tocar. Mas era semelhante a um líquido, mas não apresentava qualquer resistência. Dava para senti-lo, era parecido com água, mas muito leve, quase um plasma. Mas era negro e escuro, e apesar de sua escuridão, me foi dito pelo meu guardião que não era uma energia negativa. Meu guardião me levou até lá e começou a explicar as coisas. Então, obviamente, toda essa experiência aqui, o meu guardião estava por trás dela, né? Provendo e providenciando para que ela ocorresse dessa forma, a fim de que ele me passasse os conhecimentos que ele queria me passar. Ele disse que essa era uma energia elementar e primordial da construção do universo, que era parecido com o Chi, da cultura oriental, mas não é o Chi, pois o Chi seria a energia potencial do indivíduo. E neste caso é a energia real do universo. Não existe de fato um universo vazio, sem nada dentro, né? De fato, tudo no universo está preenchido com energia. Existem pontos do universo onde essa energia elemental da construção do universo é abundante. Continuando aqui. Símbolo da energia elementar do universo. O interessante é que me foi passado um símbolo dessa energia. Esse símbolo, ao mesmo tempo que representava a energia elemental do universo, também representava a ascensão do ser ao seu destino final, que em última instância se integra à energia básica e elemental do universo. Mas de forma muito mais sublime, é como a elevação dessa mesma energia elemental, que é perfeita em si mesma em relação ao seu início, e também a sua elevação como um círculo contínuo que aponta para si mesmo, mas que se manifesta de muitas formas diferentes, obtendo diversos graus de manifestações elevadas, previamente programadas desde o início de sua criação por Deus, a fonte criativa de todas as coisas. O símbolo principal. Então me foi passado um símbolo dessa energia. É uma cruz com 7 traços, sendo o segundo traço grande, representando os braços da cruz, o último traço médio, representando cerca de 80% do traço grande, seguido de um V no final do traço. Ao unir o V com corte, vai se assemelhar a uma seta para baixo. Cada traço deste representa os 7 chakras do corpo humano, sendo o traço médio o chakra básico, e ele é o maior, pois como é o chakra inicial, precisa de muito mais energia e muitos processos para elevá-lo para o próximo nível. E o nível que representa o braço da cruz representa o chakra frontal, seria esse daqui. Esse chakra também é longo, aliás, é o mais longo, pois precisa passar por muitos processos
antes de ascender ao próximo nível, que é o chakra da coroa. Seria esse daqui. Por isso que em algumas representações cristãs, né, os anjos, os santos, são representados com um halo aqui em cima, que representa a ascensão, né? Porque essa parte aqui de cima representa o chakra da coroa, que é o chakra da ascensão. Continuando aqui. A complexidade da ascensão. O interessante é que me foi mostrado quão complexo pode ser o chakra da coroa, possuindo milhares ou milhões de caminhos e processos completamente individualizados para cada pessoa. De tal forma que o processo de ascensão de um não será, de forma alguma, igual ao processo de ascensão do outro, pois é completamente adaptado à consciência de cada indivíduo, e cada consciência é única, né? E cada indivíduo também é único. De tal forma que cada um terá seus próprios caminhos e processos a seguir, e que apesar de poder ter sinergias entre processos de outras pessoas, ainda assim ele será único e adaptado a cada consciência. Então aqui foi destacado que o processo de ascensão não é um processo padronizado, no sentido de que todo mundo vai seguir o mesmo padrão, o mesmo raciocínio ou os mesmos caminhos. Então, como cada consciência de cada ser é completamente personalizada, é completamente individual e muda de ser para ser, então o processo de ascensão também ele é completamente adaptável a consciência de cada um, de tal forma que cada um vai ter que trilhar o seu próprio caminho em relação à ascensão. Ainda que existam sinergias, ou seja, tem coisas que você vai aprender com outras pessoas e que vai ressoar no seu espírito, no seu coração, como um agregador para auxiliar na sua ascensão. Mesmo assim, cada pessoa vai acabar, em última instância, seguindo caminhos distintos. Nessa simbologia, aqui tem o primeiro símbolo, né, que é o braço da cruz. Aqui nós temos essa parte aqui de cima, representa o chakra da coroa, a parte de cima. Essa parte aqui do braço, com esses tracinhos e essas linhas, como se fosse um símbolo de DNA, representa esse chakra aqui, que é o chakra frontal. E esse pedaço aqui que eu tirei dessa simbologia, na realidade, é esse cara aqui, né? E esse cara aqui, na realidade, foi o que eu descrevi aqui, nesse daqui. Eu acabei esquecendo de mostrar o símbolo aqui, né? Que esse é o símbolo da energia elemental, né? Aquilo que eu falei, 7 traços, né? Aqui embaixo tem uma seta, como se fosse um V, como se fosse um símbolo de uma seta. Então, e aqui nós temos 2 traços maiores, que seria esse daqui e esse daqui. Esse primeiro traço é o chakra básico, então para ele poder ascender para o próximo nível, aqui seria o chakra sexual, ele precisa de muitos processos para poder levá-lo do básico para o próximo nível. Então por isso que ele é mais longo. E aí esses daqui são menores porque os processos são mais curtos. E aí quando atinge o chakra da coroa, ou o chakra frontal, que seria esse daqui, né, porque cada tracinho aqui representa os 7 chakras, esse daqui seria o básico, esse daqui seria o da coroa e esse daqui seria o frontal. Então nós temos 2 chakras maiores, que seria esse daqui, que é o básico, que ele tem uma linha longa, porque muitos processos são necessários para poder iniciar a primeira elevação dele. E temos o outro chakra, que é o chakra da coroa, que para poder elevá-lo para essa posição aqui, que seria o chakra da coroa, você precisa passar por muitos processos, por longos processos. Então, por isso que ele acaba se tornando um traço bem mais longo, inclusive bem mais longo do que esse de baixo. E essa parte aqui, que vocês estão vendo, basicamente é um corte dessa região aqui, desses últimos 2 pontos, que seria o chakra frontal e o chakra da coroa. Então, continuando aqui. Nessa simbologia, eu vi vários traços no braço da cruz, que seria isso daqui, que representa o chakra frontal, seguido por traços semelhantes ao DNA. Então, nós temos primeiramente
Primeiramente, a gente tem esses tracinhos que representam como se fossem pontos, e nós temos essas linhas que como se fosse representa aqui. Na realidade, essas linhas representam caminhos, né? E temos dois caminhos que é muito semelhante ao DNA, o caminho de cima e o caminho de baixo, um representando uma linha negativa e outro representando uma linha positiva. Então a pessoa pode passar por esses pontos, né, várias vezes, né, indo e voltando, tanto numa linha positiva quanto numa linha negativa. Então, continuando aqui, esses traços podem ser dezenas ou milhares de traços. Então aqui eu estou representando apenas alguns, mas pode ser dezenas ou milhares. E a linha pode ser bem longa, e as linhas do DNA são os caminhos que se percorrem nesse chakra, sendo que esse caminho pode ser trilhado continuamente, tanto de ida quanto de volta. Por isso tem duas linhas significando que a pessoa pode passar várias vezes para aqueles pontos, pode ser pelo viés positivo ou pelo negativo, e o objetivo aqui é o aprendizado e a evolução. Cada tracinho representa as virtudes, as habilidades, as percepções, aprendizados, e a pessoa tem que desenvolver e que são providenciadas as experiências necessárias para que esses pontos sejam evoluídos e desenvolvidos. Uma vez que a pessoa tenha conseguido desenvolver esses pontos, ela pode passar para o próximo nível, que é o da ascensão, que é representado pelo chakra da coroa, é representado pelo último traço. Então, é aquilo que eu estava explicando. Cada tracinho aqui são os pontos de experiência, virtudes e aprendizados que a pessoa tem que desenvolver antes de subir para esse nível. Para cada pessoa, esses pontos de experiência, habilidades ou conhecimentos ou virtudes, esses pontos variam. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, aí varia de pessoa para pessoa, de acordo com o que cada consciência projetou para si mesmo e planejou para si mesmo antes de vir aqui para a Terra. Então, e aí o que acontece? Cada um desses pontos aqui, para ele poder atingir o ápice, a pessoa pode passar por ele várias vezes, e ele pode passar tanto pelo viés positivo quanto pelo negativo, até que a pessoa desenvolva o aprendizado necessário ou a habilidade necessária, né? O viés negativo aqui, no caso, teria o objetivo da pessoa entender que o viés negativo não compensa, o que compensa é o viés positivo. Então seria para que a pessoa aprenda. Então a pessoa pode passar pelo viés negativo aqui, se houver a necessidade, apenas para que ela entenda que o viés negativo é uma coisa que não vale a pena e que não traz evolução para a vida dela. Então isso faz parte do aprendizado. A escolha consciente pelo bem faz parte do aprendizado da alma e do espírito que está evoluindo no universo. Continuando aqui. Vamos lá. Caminhos para a ascensão. Interessante notar que me foi mostrado outros caminhos para a evolução do chakra da coroa. Não apenas o linear, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, que foi representado aqui por esse tracinho aqui, representando o braço da cruz. Mas ela pode ser desdobrada em muitas outras vertentes, que pode gerar caminhos quase infinitos para a ascensão de um ser. Isso também significa que as pessoas podem ficar presas nesses processos por longos períodos de tempo, antes de se darem conta da verdadeira realidade. Quando elas não conseguem entender o todo e apenas olham para o seu processo como um fim em si mesmo, e não como um meio para atingir um fim maior, e muitas vezes as pessoas ficam presos na realidade micro, por não entender a realidade macro, e muitas vezes elas caem em poças energéticas negativas, que elas precisam se dar conta delas, e sair de lá pela autoconsciência de si mesmo e de seus processos. Caso ela não faça isso de forma consciente e alguém tire ela de lá, ela voltará a cair de novo nas mesmas poças até que aprenda a lição que ela precisa aprender e assim evoluir para o próximo nível. Então isso é uma coisa que acontece, essas poças energéticas, onde muitas vezes a pessoa fica presa, não se dá conta de que está presa ali, e a pessoa não consegue evoluir e não consegue sair do lugar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está presa na micro-realidade dela, esquece a visão do todo, e aí quando ela esquece a visão do todo e está enxergando
enxergando o macro através do micro, e enxergando o processo que ela vive como uma finalidade em si mesmo, ela fica presa nessa poça energética e ela tem muita dificuldade para sair. Se alguém vai lá e tira ela, e ela não entende como foi que ela saiu, nem por que ela saiu, e o que ela aprendeu com aquilo, e ela não consegue entender isso, ou seja, ela não tem uma autoconsciência do processo que ela está vivendo. Isso significa que ela vai cair de novo na poça energética. Se alguém tirar ela, ela cai de novo, e de novo, e de novo, simplesmente porque ela não conseguiu aprender a lição. Então, enquanto ela não tiver uma autoconsciência do processo que ela está vivendo, ela não vai conseguir se libertar daquela poça energética, vai ficar presa nela. E ainda que alguém liberte ela, ela vai voltar para lá, para a poça, e vai ficar presa de novo. Entendeu? Então, esse é um processo que ela tem que ter autoconsciência do processo que ela está vivendo, ela tem que viver aquele processo e tem que superar aquele processo. Quando ela tem essa autoconsciência dos aprendizados que ela tem que viver, das lições que ela tem que aprender com aquele aprendizado, ela consegue superar aquela poça energética e passar para o próximo nível, para o próximo estágio de evolução, tendo aprendido lições preciosas que ela precisava aprender antes de subir para o próximo nível. Então, o correto é ela enxergar as coisas do macro para o micro, e não do micro para o macro, porque a partir do momento que ela enxerga do macro para o micro, ela entende que aquele processo que ela está vivendo é transitório, tem uma finalidade, tem um propósito, tem um objetivo, e quando ela cumprir esse propósito, esse objetivo, ela vai passar para outro nível de aprendizado e outro nível de experiência. É um ciclo contínuo. Continuando aqui. E aqui nós temos a simbologia 2. Então foi passada a simbologia 1 e aqui foi passada a simbologia 2. Então na simbologia 2, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma cruz, certo? Essa cruz aqui representa o chakra frontal. Aqui mais para cima teria mais um tracinho que seria o chakra da coroa. Mas aqui nós estamos focando no chakra frontal. Nessa configuração aqui, esse braço da cruz teria um círculo ao redor e a pessoa não transitaria nessa linha aqui do braço, transitaria pelo círculo. Nesse círculo teria os tracinhos, que seria as experiências, virtudes e aprendizados que a pessoa precisa viver. Teria duas linhas, uma subindo e uma descendo, passando pelos pontos, que simboliza uma linha simboliza a experiência negativa e outra linha simboliza a experiência positiva, passando por esses traços. E temos mais aqui. Nós temos que a partir de qualquer ponto aqui, você pode descer para os chakras inferiores. Que aqui você está no chakra mais avançado, que seria o chakra da coroa. Você pode ir para o laríngico, para o chakra do coração, cardíaco, e ir descendo até aqui embaixo, porque talvez em algum ponto aqui você precise visitar os níveis inferiores para poder evoluir esse ponto. E aí você desce, aqui tem umas linhas representando essa descida, e depois você sobe, tem outras linhas representando a subida. Então quando você está nesse ponto aqui, e você desce, e você volta, e isso daqui gira, e esse ponto vem para cá, então quando você atinge ele, significa que você conseguiu concluir a experiência e consegue transitar desse ponto para esse, por exemplo. Entendeu? Então aí, essa é a simbologia, mas vamos lá. Nessa simbologia, o braço da cruz não tem apenas a parte reta, ela possui também uma outra parte, que é um outro caminho, um círculo ao redor do braço, contendo os traços, os pontos, que podem ser dezenas ou milhares. E possui também os caminhos negativo e positivo. Ao passar por cada experiência, dependendo da escolha de cada um, o resultado final esperado sempre é o positivo. O viés pelo qual se passa a experiência, se for negativo, é apenas para mostrar como o caminho da negatividade não compensa e assim trazer aprendizado e clareza para a consciência. Então o objetivo do aprendizado é sempre positivo. Continuando aqui, o mesmo processo acontece, a pessoa pode transitar pelos pontos do círculo, que seria aqui, no sentido horário, nesse sentido, ou no sentido anti-horário, que seria o oposto, de acordo com a energia escolhida, podendo passar por elas quantas vezes precisar nos seus processos de aprendizado. Então, a pessoa pode passar por eles
várias vezes até que se aprenda ou que se desenvolva a virtude que se está buscando. Continuando aqui. Mas a coisa é mais ampla. Mesmo estando no chakra da coroa, ela pode visitar os chakras inferiores, se ela precisar, nos seus processos. Vi milhares de filamentos energéticos de várias cores saindo do círculo do braço da cruz e descendo em direção ao chakra básico. Aqui, essas linhas aqui. Eles desciam no sentido anti-horário e vi milhares de filamentos subindo do chakra básico em direção ao chakra frontal. Eles sempre subiam no sentido horário. Os filamentos que subiam podiam começar subindo com a cor vermelha, mas à medida que ascendiam, eles mudavam para cores mais elevadas. E quando desciam, nunca desciam com a cor vermelha, sempre com uma cor equivalente ao chakra da coroa, cores mais associadas ao azul e suas variações. Então, eles estão aqui na parte de cima. A cor das linhas são mais elevadas, lá azul, roxo, coisa assim, até atingir aqui embaixo. E à medida que ele vai descendo, ele vai mudando essa cor. E aí, quando atinge aqui embaixo, ele já está numa cor mais equivalente ao chakra básico, que é um vermelho ou alaranjado. E aí, à medida que ele sobe de volta para cá, ele começa com um vermelho, com alaranjado, e vai mudando de cor até se tornar uma cor mais elevada, um azul, um roxo, um lilás, que é basicamente que tem a ver com as cores dos chakras mais elevados. Isso daqui representa o quê? Que à medida que a pessoa desce aqui para um nível inferior de uma experiência, aqui embaixo ela pode experimentar um pouco de coisas negativas em relação ao ponto da experiência que ela está vivendo. Se ela tem alguma experiência para viver, alguma habilidade para desenvolver, alguma virtude para desenvolver, e ela vem daqui para cá, quer dizer que quando ela chega aqui embaixo, ela está vivendo o viés negativo desse item. Né? Está vivendo o oposto. Né? Então, se ela está pedindo paciência, provavelmente aqui embaixo ela vai estar passando por situações em que ela vai ser submetido a um tipo de estresse onde pessoas vão tentar tirar a paciência dela o tempo todo. E essa parte aqui muitas vezes é interessante para poder, à medida que ela supera essa adversidade, ela começa a ascender. Então, à medida que ela consegue ter um autocontrole, à medida que ela consegue não se deixar influenciar por toda aquela negatividade das pessoas que tentam tirar a sua paciência, isso significa que ela está se elevando. E aí, quando ela supera toda aquela adversidade, significa que ela saiu de um ponto de vista, de um ponto onde ela precisava de paciência e não tinha muito, mas não passava por um processo de teste estressante. Então ela saiu desse ponto onde ela estava um pouco positiva, né, porque ela queria ter a paciência, mas não tinha a paciência totalmente desenvolvida. Aí ela precisou vir aqui para o nível de estresse, onde ela estava passando por essa negatividade, e aí ela conseguiu superar essa negatividade, então ela começou a ascender de volta, e ela voltou para esse mesmo ponto, já com a paciência desenvolvida. Né? Então, o aspecto da negatividade se transformou em algo positivo, porque através daquela adversidade, ela conseguiu desenvolver um aspecto positivo na vida dela. Continuando aqui. Caminhos para ascensão, continuação. O interessante é que os atoleiros energéticos ficavam normalmente neste caminho, no processo de descida do chakra da coroa para o básico. Então, na medida que a pessoa tinha uma experiência, uma habilidade, uma virtude para desenvolver, e ela precisava visitar os níveis mais baixos aqui para poder obter um aperfeiçoamento integral dessa virtude, e à medida que ela estava descendo, ela ficava presa em algum atoleiro no meio do caminho, ou às vezes aqui embaixo também. Esse é um atoleiro energético. Ficava normalmente nesse caminho, no processo de descida do chakra da coroa para o básico. Nesse processo, a pessoa se encontrava perdida e confusa. Sem encontrar o sentido para a sua vida, ela estava presa em um atoleiro energético e poderia ficar preso ali por centenas de anos,
obviamente estamos levando em conta a reencarnação e a imortalidade do espírito. Não é um estado do seu corpo, e sim da sua alma, da sua consciência, de seu espírito, de sorte que, mesmo que a sua existência cesse aqui e mantenha no reino espiritual, reencarne, ela ainda estará presa no pântano energético negativo. Então não é o fato da pessoa mudar de plano de existência que vai fazer com que ela se liberte daquele pântano energético. Se ela está presa em um pântano energético e precisa aprender algo, ela não vai sair daquele pântano energético enquanto ela não obter o aprendizado que ela precisa. Então, o fato dela mudar de plano não vai fazer diferença. Ela vai continuar presa e ainda que ela volte para esse plano novamente, ela vai continuar presa no mesmo lugar. Então, ela precisa ter autoconsciência para poder se libertar daqui. Quando ela se der conta da sua jornada energética pelo universo, que a sua realidade atual é apenas uma pequena fração de todas as realidades que ela já viveu e ainda viverá, ela entenderá que a sua vida faz sentido e que, de fato, nada no universo está desconectado ou ocorre sem propósito ou função. Tudo tem um propósito, ainda que não entendamos. Mas, quando olhamos para o micro a partir do macro, do todo, tudo fará sentido. Agora, se olharmos o macro a partir do micro, aí as coisas não farão nenhum sentido mesmo. E para se libertar do pântano energético negativo, somente tendo consciência da sua própria realidade, é que a pessoa poderá se libertar desse pântano energético e assim poder evoluir. É claro que aqui eu dei 2 exemplos de pântano energético. Foi quando você está desenvolvendo uma habilidade específica, mas também, de uma forma geral, aqui é quando você não tem direção e quando você não entende o propósito da sua vida, ou não entende o propósito das suas experiências. Então, a pessoa acha que está aqui só para estar, e tudo que ela vive, ela não entende que ela tem que aprender alguma coisa com aquilo, que Deus colocou aquela experiência com o propósito de trazer algum tipo de aprendizado. Quando a pessoa não consegue entender isso, ela sempre fica revivendo as mesmas coisas. Ela está presa em um pântano energético. Ela pode estar também muito perdida. E aí, não importa se ela está nesse plano de existência, a gente fala, vou mudar de plano de existência e minha vida vai resolver. Não, você vai ficar preso no ponto energético, vai voltar e vai continuar de onde você parou. É simples assim. Então, a autoconsciência é importante. Para quê? Para que você consiga superar essas adversidades e entenda o seu propósito. Entenda em que ponto você está na sua jornada evolutiva e continue evoluindo continuamente, atingindo a mestria. Somente após percorrer todos esses processos, a pessoa poderá, enfim, chegar no chakra da coroa. Mas aqui nesse momento, aqui nesse ensinamento, simboliza a ascensão. E a despeito de tudo e de sua importância, é representado apenas por um pequeno traço. Vê que o chakra o chakra frontal aqui da testa representa uma linha muito longa. Já o chakra da coroa, que é o da ascensão, representa uma linha bem pequenininha. E tem motivo para isso. Quando a pessoa atinge esse nível, atinge o nível da mestria, e tudo é concentrado em um único ponto. Pois naquele ponto você obtém vários conhecimentos de várias dimensões, experimenta a vida em várias dimensões, tudo de forma simultânea. É o ponto onde a sua consciência vive de forma mais multidimensional e menos linear. Por isso que ele é pequeno, porque você vive todas as realidades em um único momento, de uma única vez. Então é por isso que ele é pequeno, porque ele vive as realidades multidimensional, muito mais multidimensional e muito menos linear do que os outros pontos, quando a pessoa está em outros pontos de outros chakras. Então esse é o chakra da ascensão. Continuando aqui, juntando fragmentos. O que vi nesse ponto, quando a pessoa ascende até o chakra da coroa, foi a consciência da pessoa se conectando aos poucos com os fragmentos das várias existências dela, no tempo e no espaço, do passado, do presente e do futuro. Todos esses fragmentos estavam participando ativamente da construção de um novo ser e de uma nova consciência. E este é o mestre ascenso no qual a pessoa está se tornando. Então a pessoa se torna um outro ser. Não é o mesmo mais. Porque ele não é mais um fragmento. Ele passa a ser um conjunto de fragmentos. Então ele passa a unificar todos
os seus fragmentos que estão em outras realidades em um único ser, em um único ponto. Então, esse ser ascenso não vai ser de forma alguma igual ao ser não ascenso. É um novo ser construído com os fragmentos de vários seres, fragmentos dela mesma, né, que estão em outras dimensões e que são unidos em um único ponto e que constroem uma nova consciência, que é a consciência do mestre ascenso. Continuando aqui, a âncora da consciência. Foi-me dito também pelo meu mentor que cada consciência possui uma âncora espiritual. No caso do ser humano, a âncora do seu espírito está no seu corpo físico. E a âncora do seu corpo físico está nesse planeta, de sorte que não importa por onde o seu espírito viaja, no tempo, no espaço e no universo. Depois de um tempo, sua âncora puxará ele de volta para o seu corpo, que é onde a sua consciência está ancorada, que é uma função exercida nos conhecimentos de projeção astral pelo cordão de prata. Então, quem estuda projeção astral sabe disso, que depois de um tempo que você está fora do seu corpo, o seu corpo te puxa de volta, ou aliás, o cordão de prata te puxa de volta para o seu corpo, porque você está ancorado no seu corpo, a sua consciência está ancorada naquele corpo. Então você sempre tem um limite no qual você consegue estar fora do seu corpo, mas você sempre é puxado de volta. E que as pessoas que não possuem um corpo físico possuem a âncora da sua consciência ancorada em algum lugar, de acordo com a programação dos seus processos. Então a âncora da consciência sempre vai estar em algum lugar. Ou seja, a consciência de cada indivíduo sempre estará ancorada em algum lugar ou em alguém. Tá? Ele pode estar ancorado em cidades espirituais ou em seres poderosos, multidimensionais, que fazem parte da família astral dele, digamos assim. Porque você só consegue se ancorar em cidades ou em seres que fazem parte da sua família astral ou que tenham vínculo com você. Vínculos de trabalho ou vínculos referente a acordos que você fez para poder atingir a sua evolução espiritual. Você sempre está evoluindo junto com outros seres, então você nunca está sozinho, sempre está trabalhando com outros seres, ainda que você não tenha consciência disso. Os planos de existências. O que o meu mentor me disse é que Deus determina as linhas gerais a ser seguida, e dentro dessas linhas gerais, o indivíduo, junto com sua alma e mente coletiva, decide os seus próximos passos. Isso tem a ver com a jornada evolutiva de cada ser. Então isso é programado, Deus determina as linhas gerais, mas a pessoa, a sua consciência, junto com a sua consciência coletiva da sua família cósmica, juntos fazem essa programação para dizer quais são os próximos passos da sua evolução. Então, continuando, junto com a mente coletiva, decide os seus... Essa mente coletiva é a mente coletiva familiar, não é a mente coletiva de toda a humanidade, é a mente coletiva familiar que tem a ver com a sua família astral. Decide os seus próximos passos na sua jornada evolutiva, de sua alma e espírito pelo universo, sendo que a âncora da sua alma estará completamente alinhada ao seu propósito e aprendizado. Então, de acordo com os aprendizados que você precisa obter em cada momento da sua existência, essa âncora pode mudar de acordo com as experiências que você está buscando e de acordo com os aprendizados que você precisa passar. Me foi dito o nome desse símbolo e de sua energia, era algo que lembrava Andorra, Andorite ou Andori, ou algo do tipo. Mas o seu significado é mais importante do que o seu nome. Então, essa foi a experiência que eu tive, depois disso a experiência cessou e voltei a mim. Vamos lá para a parte das conclusões e considerações finais. Apesar de que nessa experiência eu não me vi na sala de aula do planeta escola, porque aqui nós estamos falando da escola astral, e nem sequer vi o planeta escola. Entretanto, está completamente relacionado à escola astral, todo esse aprendizado, pois nossos aprendizados não ocorrem apenas em um único planeta ou em um único lugar. Ela ocorre o tempo inteiro, em todos os lugares, em todas as dimensões, e não está limitado por nada. O universo, o tempo e o espaço, todas as realidades associadas fazem parte da nossa escola. E neles, e junto com os nossos mentores e guardiões, estamos sempre aprendendo. Essa para mim foi uma experiência profunda, onde me foi passado de forma condensada uma visão bem resumida de como ocorre a ascensão do ser no universo e como ela pode ser complexa. Pode ser longa,
sobretudo quando não se desenvolve uma visão mais ampla do todo. Se fica preso em processos pontuais e temporais, esquecendo muitas vezes do propósito maior que Deus tem para cada um de nós. A ascensão é o nosso destino. Devemos focar no todo e superarmos as pequenas dificuldades no nosso caminho, que se apresentam para nós como grandes obstáculos. As pequenas dificuldades sempre vão se apresentar para nós como grandes obstáculos, não como pequenos obstáculos. Mas a partir do ponto de vista macro, que é do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da espiritualidade, se nós focarmos desse ponto de vista, entendendo o propósito de cada aprendizado, podemos superar facilmente os obstáculos através da autoconsciência, estar ciente das realidades e propósitos de cada experiência que vivemos, é essencial para superarmos todos os obstáculos. Devemos sempre lembrar que quando vemos as coisas de cima, do alto, quanto mais alto estivermos, as coisas aqui embaixo vão ficando cada vez menores e mais pequenas, inclusive os problemas. Os grandes problemas, quando vistos do alto, se tornam bem pequenos e facilmente superáveis. Então, essa foi uma lição muito preciosa que o mentor passou para mim, que eu estou passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o seu joinha. Quem quiser contribuir com o canal, aí tem o Pix, para poder ajudar na divulgação do canal, que esse conhecimento alcance outras pessoas também. Obrigado a todos que participaram até aqui. Muita paz e muita luz. Até a próxima